Aí, Sérgio Omar, beleza? Fala aí, Spades, beleza? Tudo bem? Boa noite, um prazer estar contigo de novo aqui. Tranquilo? Tá me vendo, cara? Porque eu não tô te vendo aqui. Eu tô te vendo, tá muito escuro aqui. Eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo porque não aparece pra mim imagem nenhuma. Eu só tô vendo a minha imagem aqui. Não tá aparecendo. Eu acho que tu sai e eu te mando o convite de novo e tu entra, pode ser? Certo? Tá? Acho que dá algum bugzinho do Instagram. E tu sai e eu te chamo de novo aqui. Pois é, CJ, tá acontecendo direto aqui no Instagram esse negócio. Quem tá assistindo vê os dois, mas eu não consigo ver. Eu já fiz umas 3 lives assim, eu não vejo com quem eu tô conversando. Aí fica um pouco perdido, assim, sabe? Porque eu não consigo ver a imagem. Vamos ver se o CJ entrar novamente aqui, se o Spades entrar de novo aqui, aí eu mando o convite. Eu não sei o que tá acontecendo com o Flávio da Leviatã, foi assim, com a Nath também foi assim, eu não via, mas eu via, a pessoa me via e seguia rolando. Muito estranho. Aham, muito estranho mesmo. Eu acho que, eu acho que o problema, na real, pode ser que tenha a ver com o modelo de telefone, eu acho. Beleza, acabei de te mandar, o Paulo aí, Dr. Rock CDs. Acabei de mandar o convite de novo, Spades. É, mas o Spades ainda não entrou. Será, cara? Tá chato o Instagram ultimamente. E aí, Sérgio Omar, agora deu? Não tô te vendo, cara, mas se o pessoal que tá assistindo tá vendo,
aí para mim não tem problema, não sei como é que tá a imagem, aí o pessoal que vai ter que escrever aqui. Tá aparecendo Spades para vocês aí, galera? Eu tô te vendo bem aqui, Sérgio. Tá perfeito aqui. Tá me ouvindo? Não, então tá beleza. Não, então tá beleza, Spades. Se pra ti tá legal aí e o pessoal tá assistindo, não tem problema, porque depois quando eu salvar, salva os dois. Aí não tem problema. Eu só que não vou te ver aqui, mas aí também não tem problema. Se não te importa, né? Pra mim não tem problema, porque depois ela fica gravado com os dois. Eu já fiz isso com o Flávio da Leviatã, aconteceu isso, com a Nath do Rockmaker também, então por mim não tem problema. Mas Se tá legal, o pessoal tá vendo bem aí. tá conseguindo ouvir direitinho minha voz? Perfeito. A voz tá perfeita. Perfeito. Beleza? Valeu. Beleza, então. Spades Vandal, também conhecido por André Spades. Spades, eu queria te agradecer em primeiro lugar, cara, antes da gente começar a conversar, por tu ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia e falar dos teus trabalhos solos, né, cara, os teus 3 álbuns que estão no mercado aí, e também sobre a volta aos palcos que aconteceu agora, né, no último final de semana, ou não, já tinha acontecido, acho que já tinha um show antes, né, que aconteceu ali, essa volta do Spades aos palcos. Mas é isso, cara, te agradecer por tu ter aceitado esse convite para a gente poder trocar essa ideia. Obrigadão, Spades. Pô, Sérgio Amar, eu que te agradeço o convite, a oportunidade de participar, de conversar contigo, participar da live aí, sempre um prazer. E estamos de volta aos palcos aí, né? Esse show do fim de semana passado foi o segundo show, o primeiro foi no Divina Comédia, há 3 semanas atrás. É verdade. E, isso. E foi um prazer voltar aos palcos, encontrar os amigos que a gente não via há tanto tempo, a banda Sim Avenue, do Christian, do Marquês, do Sasquatch. Esse segundo show foi muito legal, a gente encontrou muita gente que a gente não via há muito tempo, e tocar também ao lado do Educar, que é uma figura, né, um baita artista, né, foi sensacional. E a gente está bem empolgado para voltar de novo, ativar shows, né, tocar em vários lugares, tocar em outras cidades também. Estamos com o gás todo aí. Que bom, cara, que bom saber disso. Spades, para a gente começar a nossa conversa, eu vou te perguntar o seguinte: a gente já bateu um papo há um tempo atrás, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, a gente falou sobre, na época tinha saído o Spades Vandal, o teu primeiro álbum, solo, mas eu queria que a gente retornasse um pouquinho no tempo aí, para a gente falar de quando é que foi o momento, Spades, depois do final da Savana, que tu decidisse assim, não, o negócio agora é lançar um trabalho solo. Quando é que deu esse clique, que veio essa ideia de te lançar em carreira como artista solo, claro que acompanhado por uma banda, mas de levar o teu nome, cara, como vários artistas já fizeram, Bruce Dickinson, André Matos, tantos outros artistas têm uma banda com seu nome, né? E a tua carreira solo tá levando o teu nome. Como é que se deu essa tua ideia de entrar nessa de levar a banda adiante, mas com o nome de André Spades, do Spades Vandal? Sérgio Amar, veja bem, a Savana foi uma banda que durou mais de 2 décadas, né? A gente lançou diversos trabalhos com diversas formações, vários guitarristas, baixistas, bateristas, e sempre comigo, mantendo, né, o nome da banda. Percebi que chegou um momento que o nome estava, digamos, cansado, desgastado, e isso foi em 2016, 2017, e eu e o Fabrício, né, o guitarrista original, que estava fazendo parte da última formação, a gente sentiu que estava tudo que tem um começo tem um fim, né? Então nada dura para sempre, assim como a gente não vai durar para sempre, o sol não vai durar para sempre. Então chegou o momento da banda encerrar as atividades, mas eu senti a vontade de prosseguir naquele estilo, né? Mais voltado para o glam glitter, né? Dos 70 e 80. E aí convidei os parceiros, né, meus amigos aqui que estavam nessa mesma vibração, e a gente começou a preparar o primeiro disco, que foi aquele disco lançado em 2019, é o primeiro, né, e trabalho todo autoral, e fazendo aquele som que a gente gosta, né, a gente tem a mesma afinidade, as mesmas influências,
E fazer de certa maneira, assim, Sérgio Omar, Oi. de certa maneira, fazer de uma maneira correta o que eu não consegui fazer na Savana. Na época a gente não conseguiu o selo para lançar, né? E agora fazendo dessa maneira, com disco prensado, com videoclipe, pelo menos um videoclipe ou dois para cada CD, né? É isso aí. Uhum. Spades, o último álbum da Savana foi o Underworld Underground, né? Não, na verdade, depois do Underworld teve a New Way to Live e o Do What You Wanna Do. Teve dois trabalhos posteriores. Tá certo, eu tô confundindo aqui. Porque o Underworld era um álbum bastante pesado, né? Ele era um disco assim que não que ele fugisse das características originais da banda, mas ele tinha um peso, né, que não era assim algo tão corriqueiro, tão rotineiro da Savana, apesar de que ao vivo a banda soa pesada. Mas o álbum em si ele tinha uma atmosfera, até pelo próprio nome, pela capa, né, e tudo do álbum ali, ele tinha uma densidade, digamos assim, uma aura mais densa, assim, né? E já nesse teu primeiro trabalho solo, é aquilo que tu falaste, a gente já percebe um retorno, aquele glam sleaze ali dos 70, do 80 ali, né? Com todas aquelas características ali Tem coisa de... A gente pode ouvir coisa de Hanoi Rocks, até mesmo de New York Dolls, mas também a gente ouve coisa ali do sleaze, tipo um Pretty Boy Floyd, sempre tem essas influências. Onde é que foi, Spades, que deu esse... Digamos assim, que tu, como tu disse, tu queria fazer esse tipo de som, né? Que tu te encontrasse e decidisse assim, bom, agora chegou o momento, vou lançar meu trabalho solo e é esse tipo de som aqui que eu quero fazer. Exatamente, Sérgio Omar. Cara, eu sou um cara que curto vários tipos de música, não só de rock, mas nessa área do hard rock, meu estilo preferido são essas bandas que falou, Hanoi Rocks, além dessa, de Hanoi, o Motley Crue dos primeiros álbuns, L.A. Guns, Faster Pussycat, alguma coisa mais punk também, e esse tipo de som, ultimamente eu não vinha conseguindo fazer no Savana, porque a Savana era uma junção de quatro mentes, quatro influências diferentes, e o som ia se formando dessa forma, né? Já no meu trabalho solo, eu convidei o Lee Wills, o Luke Trance, meus vizinhos de bairro, meus amigos aqui, e conversei com eles, a linha vai ser essa, esse direcionamento mais tradicional mesmo, e eles estavam a fim de fazer, e fechou a química, começamos a compor o primeiro disco, e daí para adiante tudo foi rolando, né? Naturalmente. Pois é, cara. E aí a gente tem 9 composições, né, que navegam bem por essa linha aí das bandas que tu falasse, né, e bem naquele lance do sleaze ali, né, o L.A. Guns mais do início, Faster Pussycat, o Motley Crue, o primeiro álbum, talvez seja um dos pais do sleaze ali, que é o Too Fast for Love, tem muito, né, eu fiz até uma live quando a gente falou da discografia do Motley Crue aqui, que ali talvez fosse aquele pontapé inicial pro sleaze, que trazia a crueza do punk, mas com aquele lance mais do glam, assim, misturando o glam, né? Mas tinha aquela pegada mais punk, assim, não que a sonoridade fosse, mas trazia a atmosfera do punk. E o sleaze é isso, né? É aquele lance mais sujo, mas com todas as características do hard rock. E esse primeiro álbum, ele traz tudo isso, né? Além daquelas baladas, né? O estilo clássico que a gente pode perceber em todas as outras bandas, que tem, né, aquela pegada, assim, que até uma vez eu comentei contigo, eu não me lembro se foi por WhatsApp, se foi na live que a gente fez, que tem a balada tem aquela cara, assim, de Pretty Boy Floyd, né, de I Wanna Be With You, tem bem aquele lance, assim, como aquela levada, naquele ritmo. Uma vez pronto esse trabalho, cara, ele saiu conforme tu queria? Assim, era aquilo que tu estava esperando e que tu queria fazer? Sérgio Omar sintetizasse bem mesmo a linha de som, ali aquela mistura do glitter, do glam dos anos 70, com a energia do punk, a crueza do punk, e eu te digo que foi essa ideia exatamente que captasse que eu queria buscar, e te digo que consegui. Eu fiquei bem satisfeito com a sonoridade do primeiro disco, e cara, eu acho que eu atingi 9,5 do que eu esperava, assim, de satisfação. Faltou muito pouco para atingir, assim, satisfação total. Eu digo de minha parte, né? Dos rapazes também da
banda, a gente ficou bem satisfeito com o disco. Também não podemos deixar de esquecer a produção do Seba, né? A gravação, toda aquela mão que ele faz, ele entende o que a gente busca, ele entende as minhas influências, as influências da banda, e ele consegue buscar esse som, essa sonoridade, produção, timbres. E o Seba é um cara. E o Seba é um cara que, apesar de ser do extremo, né, de ter uma banda de metal extremo, é um cara que curte muito esse lance aí também, né, do som mais sleaze lá do começo, aquele hard farofão lá do começo, né? Com certeza, em matéria de hard rock, a gente tem um gosto bem parecido, essas bandas mais sujas, assim, com visual bem carregado, tipo Tiger Tails, Rock Gang, o Pretty Boy Floyd do começo, né? Essas são bandas que a gente curte em comum, assim, e ele ajuda a gente a buscar essa sonoridade. Sim, sim, sim. Tu dissesse, então, né, que o álbum saiu, tipo, 95% de acordo com aquilo que tu imaginava, né, teve... E qual foi a repercussão junto ao público, assim, Spades? Porque a galera que acompanhava a Savana seguiu te acompanhando, né, porque a galera, como eu botei na chamada da live, e eu acho isso, né, talvez tu seja o maior nome do hard brasileiro, daquele cara que está mais ininterruptamente focado e sempre lançando trabalhos, e é um trabalho atrás do outro. Eu lembro que a gente já vai falar dos outros 2 álbuns que também saíram assim no intervalo de tempo curtíssimo, para que a gente está falando de underground, a gente não está falando de gente com grana por trás, que vai botar grana ali e lança o álbum a hora que quer. A gente está falando de underground, e no underground a gente sabe que é matar um leão por dia para poder botar o trabalho na rua, né? Como é que foi a recepção, Spades, do primeiro trabalho? Sérgio Mar, a recepção foi maravilhosa, os amigos, as pessoas que curtem, pessoas aqui da cidade, nossos colegas de banda, das outras bandas de Porto Alegre, inclusive de outros estilos, e o pessoal de outros estados também, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, todo mundo curtiu bastante. Eu acho que era o que se esperava, assim, né? Uma continuidade do que a Savana fazia mais lá no começo, lá naquela época dos anos 90 ali e tal, até início dos 2000 ali, aquele hard glam mais tradicional mesmo, e eu acredito que a gente conseguiu gerar esse disco nesse estilo aí, o pessoal acho que esperava da gente. E aí, Spades, logo em seguida, né, cara, praticamente logo em seguida, eu lembro que eu até troquei uma ideia com o Peri, né, quando ele veio me entregar o CD da Guepardo na época, eu acho que até já era pandemia, e aí ele até comentou comigo, não, a gente tá gravando o álbum do Spades e tal. E aí, cara, tu lançasse um álbum que eu vou ser bem sincero, cara, e aí não é nem puxação de saco, até porque não precisa disso, mas é um álbum que volta e meia eu me pego ouvindo e eu coloco aqui no som pra ouvir, que é o The Hardcore 50s, cara. Cara, esse disco, ele é assim, ó, aquele álbum pro cara colocar e curtir, assim, que a minha filha, a minha filha tem 13 anos, né, cara, eu coloco isso aqui pra ouvir e ela ouve de boa. Tem alguns álbuns assim que eu escuto que ela não escuta, mas esse aqui ela gosta porque é aquele rock and roll, mas com a pegada bem mais atual, assim, mais moderna, um pouco mais pesado. De onde é que surgiu essa ideia, Spades, para lançar o Hardcore 50s? Pô, que legal, Sérgio, uma observação que tu falou que a tua filha de 13 anos, tu coloca o som e ela curte. Esse disco, eu acredito que seja música para crianças dos 8 aos 80 anos. Ele consegue agradar todas as gerações, porque a gente pegou as músicas lá dos anos 50, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, e colocamos a nossa forma de tocar, a nossa interpretação, né? Eu, particularmente, nunca fui muito adepto a fazer covers, né? A fazer versões de outras músicas, mas te confesso que essas músicas dos anos 50 eram um desejo antigo meu, quase um sonho de criar versões, uma nova interpretação para esses clássicos, né? E aí eu consegui fazer isso com o Lee Wills, chamei o Peri, que topou imediatamente fazer, um grande amigo meu, aí a gente conseguiu fazer uma coisa que acho que nós, além de eu curtir muito esse tipo de som, eles dois curtem muito também, e aí fechou 100%. E a escolha desse repertório, Spades?
como é que se deu aí? Como tu falasse ali, a gente tem Elvis, tem Chuck Berry, tem Carl Perkins, né, cara? Tem de tudo aqui. Como é que se deu a escolha, cara? Como é que foi para te escolher 10 faixas? Porque, assim, o álbum é tão bom que ele acaba muito rápido, né, cara? Tu coloca ele para tocar, as músicas são curtinhas, e é 2 toques, terminou. Eu queria te perguntar por que 10 faixas, né? Porque o CD, ainda que muitos não usem, o CD ele oferece um bom tempo, né? Ele tem digamos, uma limitação de tipo, acho que é 70 minutos, se não me engano, Isso, 80 minutos. 73, né? E Isso aí. é algo por aí. E tu ali em 10 músicas, eu acho que dá cerca de meia hora, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, fizesse um álbum que a gente não para de ouvir. Eu queria te perguntar isso, cara. Como é que foi a escolha das 10 faixas que compõem esse álbum? Cara, foram surgindo espontaneamente. Elvis Presley, That's Alright Mama, Chuck Berry, Johnny B. Good, que mais? Ed Cochran, músicas que eu curto muito. Eu comentava com o Peri, com o Lee, o que vocês acham dessa música? Ah, vamos fazer. Daí a gente montava um bloco de 3 músicas e ficava ensaiando 3 músicas por ensaio consecutivo, até que a gente sentia que estava legal. Ah, vamos escolher mais 2, 3. Aí o Luciano veio com a ideia de uma música, o Peri veio com de outra, e aí, não, tá legal, tá, todos curtimos esses sons, vamos fazer mais um bloco de 3 músicas, e assim foi se formando, até a gente fechar em 10 músicas. Pá, o disco é curto, mas fica aquele gostinho de quero mais, né? Exatamente. 10 músicas passam bem Exatamente. rápido. É que nem o disco do Ramones, passa rápido, né? É verdade, cara. É verdade. E assim, cara, como tu disseste, eles não são covers, né? São versões. A gente percebe que tem a identidade ali, tem são leves mudanças assim, mas que colocam a personalidade da banda naquelas músicas que foram gravadas lá em 1950, como tu disseste, a década de 50. Mas tem uma faixa em especial, cara, que ela é uma releitura toda especial, porque a gente percebe que não apenas ela ficou assim, digamos, diferente da versão original, mas ela traz a participação do CJ, né, cara, que está aqui nos prestigiando aqui, um grande abraço, CJ Rebelson, Christian, um grande abraço para ele, da Cine Avenue, e o Jax Maciel da Rosa Tatuada tocando, né, cara, e cantando contigo Good God Miss Molly do Little Richard, cara. É uma faixa, talvez assim, que guardou uma maior diferença em comparação à versão original, mas que também, ao mesmo tempo, eu acho uma das mais legais, assim, não só pela participação dos dois, mas pela atmosfera da faixa, né? Que ela ficou um pouco diferente. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa faixa, digamos assim, dessa revisita que tu fez a essa faixa e da participação. Como é que surgiu a ideia da participação tanto do Christian quanto do Jax? Cara, Good Golly Miss Molly é realmente uma música especial, uma das melhores músicas já escritas, eu acho, no rock and roll ali dos anos 50, e até hoje é uma grande música. E só que é uma música bem difícil de cantar. O Little Richard cantava daquele jeito único dele, que eu considero, acho que talvez o melhor cantor de todos os tempos. Depois veio a Gillan, né, mas tipo assim, ele foi o primeiro cara fudido, né, a cantar daquele jeito. E eu pensei assim, bom, já que eu vou me ralar nessa música, que eu sempre quis cantar, vou chamar mais 2 para passar essa prova comigo. Aí eu chamei o Christian, né, DJ, tu vai cantar um trecho inteiro, mas preciso chamar mais uma pessoa, Jax Maciel, vai sofrer um pouco também. Vamos tentar cantar essa música junto. Daí ficou uma estrofe para cada um, né? Então, eu acredito que cada um botou seu jeito de cantar ali, sua emoção, seu feeling, e a faixa ficou especial. Eu gosto bastante do resultado dela. Com a ajuda E o deles, né? Jax, sim, sim. E o Jax, eu acho que talvez tenha tido não sei se dizer uma maior facilidade, né? Mas o timbre do Jax ele canta um pouco mais rasgado, ele consegue buscar um pouco mais aquilo ali. E já a tua voz e a do CJ já são um pouquinho diferentes, né? Então ela acaba forçando um pouco mais para cantar. Exatamente, cara. Exatamente. Eu tive grande dificuldade em conseguir atingir o tom da música, mas o Jax Maciel teve, pelo contrário, muita facilidade. E o Christian também, né? Ele chegou no primeiro momento lá, cantou, acho que quase no primeiro take, já acertou tudo. Os dois se mandaram
muito bem, os dois são feras mesmo, muita experiência de estúdio. Aprendi muito com os dois lá, a gente está sempre aprendendo junto. E dessas faixas, Spades, quais são aquelas que tu, digamos assim, que tu tinha mais desejo de gravar? Porque tu falasse que tu tinha era um sonho que tu tinha, assim, de colocar um álbum desses na praça, né? Mesmo não sendo um adepto de fazer covers e tal. Mas são das 10 faixas, assim, quais eram aquelas que tu mais tinha o desejo de gravar, de colocar num trabalho, num registro, assim, com a tua voz? Bom, uma delas era Good Golly Miss Molly, né? Que eu acho sensacional. E a outra é uma faixa muito simples e clássica e, digamos, até manjada, mas que eu acho que até hoje é uma faixa que cai bem, a Tutti Frutti, né? Que o Elvis imortalizou, o Little Richard e vários outros, né? O Mark Bolan também cantou a Tutti Frutti. Eu sempre tive vontade. Eu quero fazer uma Tutti Frutti também. E essas duas em particular, tem outra também, a Come On Everybody, do Ed Cochran também. Essa música... Essa música eu assisti o Sid Vicious cantando, né? Lembra o Sid Vicious cantando no clipe? Sim. Eu pensei, porra... No filme, né? Filme. Do Rock and Roll Swindle, do Great Rock and Roll Swindle. Exatamente. Essa versão do Sid Vicious é fantástica. Vou tentar fazer alguma coisa parecida. Então, essas 3 faixas especiais são as que eu mais senti vontade, entre todas as outras. Massa. E agora, cara, vamos falar do mais recente álbum do Space Vandal, o Rocks. Dá pra ver aqui por causa do reflexo. Com uma capa muito legal, cara. Uma capa muito legal mesmo. Até tem aqui uma pergunta que eu vou deixar para fazer depois, que o Lucas fez aqui, que ele perguntou qual foi o artista que fez essa capa e a inspiração que tu teve para lançar o Rocks, mas a gente vai falar em seguidinha sobre isso. Eu queria te perguntar, Spades, é um cara que não para, né, velho? Num espaço curto de tempo, 3 trabalhos, né? Contando com diversões aqui, mas que também dá trabalho de fazer, apesar de dizer que é álbum de covers, mas é estúdio, é ensaio, né, cara? É tempo que se gasta, é grana que se bota. E aí, logo na sequência, veio o Rocks, né, cara? Tem o 3º álbum solo, né? O 2º autoral. E tem aqui, Spades, tem versões aqui de outras bandas também, né? Tem uma música aqui que era da banda do Seba, né? Tem 2 músicas dele, Candy Boy e Shock the Past. Duas músicas de uma antiga banda dele. Isso, e tem a One Say Goodbye, que é do CJ, né? Exatamente, essa é mais uma música que eu pedi autorização pro mestre aí de fazer a minha versão, porque era uma das músicas dele que eu mais gostava da época da E ficou muito foda. Ficou muito foda. Sempre tive vontade de cantar essa música. Spades, esse disco, cara, alguém comentou aqui, eu não lembro agora ali no começo, que ele diz assim que o Rocks, ele é um pouco mais, digamos assim, mais... Não sei se é moderna a palavra, assim, uma sonoridade mais atual que o primeiro álbum, mas ele tem uma cara bem mais, assim, ao mesmo tempo que pesada, ele tem uma cara assim também que vai pro lado do sleaze ali, do hard, né, cara, que já começa assim, ó, que eu acho que talvez a música que mais mostra isso é Looking for a Thrill, né, que tem aquele vocal teu característico com uma guitarra, cara, a guitarra é totalmente naquela linha hard sleaze, né? Essa Looking for a Thrill, cara, ela é uma regravação também de uma música da Savannah, que né, foi lançada originalmente em 2000. A gente lançou numa fita na época, uma fita que tinha 3 canções, né? E ela, inclusive, era o nome da fita, Looking for a Thrill. E só que na época a gente não conseguiu atingir uma gravação, uma qualidade muito boa. Eu sempre pensei, cara, essa música é tão legal, eu acho que eu vou tentar gravá-la de novo. O Lee Wilson também sempre curtia bastante esse som, convidei, cara, Lee, o que tu acha? Vamos tentar regravar Looking for a Thrill? O Lucas também curtia, juntou toda a vontade de todos os 3, vamos regravar. Ensaiamos, eu acho que o resultado ficou bem legal, bem melódico. Guitarras do Lucas arrasam, solos, ótimos arranjos, melhores que da versão original. E cara, tem um ponto assim que nos 2 álbuns, do primeiro e nesse e no Rocks, que são muito na cara, assim,
né, para quem ouve pela primeira vez, talvez, que tem uma marca tua, assim, cara, que é o do refrão que não sai da cabeça, assim, né? Põe o refrão ali, o cara escuta uma vez a música, o cara já sai. E, cara, é impressionante o refrão de I'm Too Bad, né, cara? Porque é aquele refrão que, cara, terminou a faixa, tu sai cantando acho que o dia inteiro aquele refrão. Como é que é esse lance do refrão, cara? Porque tem muita banda que trabalha em cima de refrão, o refrão sai e, cara, tu escuta a música e ela passa. Já tá ouvindo um álbum inteiro, assim, na sequência, como a gente costuma fazer, tá ouvindo o álbum ali, daqui a pouco tu nem lembra. Mas a gente lembra, assim, ó, olhando aqui agora pro CD, deve fazer um mês que eu não escuto, 2 meses que eu não escuto. Eu consigo lembrar de quase todos os refrões aqui, cara. Olhando pro nome da faixa, eu consigo me lembrar do nome de quase todos os refrões aqui. Como é que é, cara, esse lance de construir um refrão que fica na cabeça do cara, ou isso vem assim, automático na tua cabeça? Pô, que legal, Sérgio Amaral. O refrão é importante, né, cara? Desde a época dos Beatles e depois adiante, eu acho que o refrão é importante porque a gente não deixa de tocar pop, né? A nossa música é pop. O rock and roll é pop, o heavy metal é pop porque tem refrão. O refrão é importante. Tu passa uma mensagem ali, a mensagem principal da música em pequenos versos, né? E sei, eu acho que são as influências de tudo que eu ouvi, acabo tendo essa concepção de que o refrão é importante. E indo para a pergunta ali do Lucas Spades, quem foi que criou essa capa, cara, que é bem bacana? Cara, essa capa foi criada pelo irmão do Peri, o Peter Rodrigues. Tô vendo aqui o irmão gêmeo do Peri, né? Isso, eu consegui uma foto para ele, uma foto minha de estúdio, né? E tava daquele jeito ali, só que ele redesenhou, fez em forma de animada, né? Colocou um cenário fundo. Inclusive, o cenário de fundo da capa é a Rua da Praia, ali, perto da esquina Democrática. Ali. Eu vi que tem uma Panvel aqui, agora estava reparando, tem uma Panvel aqui. E sabe que o Li falou para mim, vamos tirar isso aqui, depois a gente fala com a arte, né? Vamos tirar. Não, deixa, cara, deixa isso aí. Faz parte. É propaganda grátis para ele, mas poucos perceberam isso. Tá bem pequenininho ali. Agora que eu fui ver, que eu comecei a olhar a capa de novo aqui, eu não tinha reparado, cara. Eu vi que era uma rua de Porto Alegre, não tinha me ligado também que era a Rua da Praia ali. E, cara, hoje a gente pode dizer que a formação da banda, qual é a formação da banda hoje? A formação da banda, então, eu, né, como vocalista, o Lee Wills no baixo, Luke Trance, guitarrista. Na verdade, o Luke Trance teve que se afastar, ele passou um ano fora, ele viajou para um outro país aí, e ele retornou para a gente fazer o Rocks, né? E agora, no momento atual, a gente tem o nosso baterista, o Pete Crash. Ele entrou na banda faz uns 10 meses e a gente está a mil agora, com a formação pronta para fazer shows, né? Faltava o baterista para a gente. Era mais um projeto de estúdio. Eu gravava as baterias, né? A gente preparava as músicas e chegou um momento que a gente, vamos começar a fazer shows, porque só gravar é legal, mas tem que tocar ao vivo também, né? E a formação é essa. Sim. Agora com o Pete Crash na bateria. E ainda falando sobre o Lucas aqui, o Lucas Costa Homer, ele tem uma banda, cara. Agora eu não sei qual é a banda dele. Lucas, por favor, cara, eu não conheço. Se puder colocar o nome da tua banda aqui. Ele diz que no Rocks, ouvindo o Rocks, dá para perceber algumas linhas de percussão e samba, se prestar bastante atenção. Dizer, o Spades é um cara super foda, um cara que eu tenho como inspiração para minha banda. Pô, o Lucas é um bom ouvinte. No rock tem influência de percussão de samba, e no primeiro CD também tem muita coisa de percussão. É uma coisa que eu acho interessante colocar num estilo que poucas bandas colocaram isso. E eu acho que dá um tempero especial. Eu curto muita percussão, dá uma cara diferente para um glam brasileiro, vamos dizer. Boa observação do Lucas. No primeiro a gente tem também até um flertezinho com o reggae, né? Em Cannot Go Back. I Cannot Go Back tem um trecho inteiramente reggae ali no meio da música, né? Muito interessante. Eu gostei bastante.
Sim, 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 sim. Tivemos saxofone ali também, ficou bem legal. 10 faixas também, né, Spades? E aqui, cara, foi um álbum também gravado, tipo assim, na sequência, assim, né? Não teve aquele grande espaço, intervalo de tempo, a gente, digamos assim, tá gravando direto. Né? Eu lembro até que Sim. eu acho que o Peri tinha comentado comigo alguma coisa a respeito que tu já estava gravando. Uh, eu vou te perguntar já, vou até adiantar a pergunta aqui. Tem já alguma coisa, Spades, programada, assim? Já tem alguma coisa alinhada, assim, para sair um novo trabalho? Ou pretende, que a gente tinha conversado até um tempo atrás, uma, digamos, talvez uma segunda versão, mas não do hardcore e 50s, mas gravando sons do punk e do glam ali dos anos 70, né? Na verdade, Sérgio Amaro, assim, ó, o plano era de ter concluído o quarto disco até o ano passado. E eu estou atrasado com isso aí. A gente está produzindo o quarto disco agora, gravando e produzindo. E o plano é conseguir lançar ele em dezembro ainda. Ele está em fase de gravação, produção. E sabe que eu tive um problema, né? Há 2 anos e pouco Sim, sim, atrás, tive um problema de sim, saúde, sim. descobri um câncer, né? E me atrapalhou bastante, acabou me atrasando muito, até o cara voltar, conseguir voltar no ritmo, né? De produção e vida normal, né? Então, praticamente o ano 2022 foi inativo. 2023 comecei a engatinhar, a melhorar e começando a gravar alguma coisa, preparar, né? E agora, 2024, a gente está trabalhando duro para ter esse disco pronto até o fim do ano. Totalmente Vai ter 10 autoral, músicas. Space. Totalmente autoral. O disco anterior teve regravações, né, da Savana, música do Christian, do CJ, teve 2 músicas do Seba, mas esse disco é totalmente autoral. Músicas totalmente inéditas. Então, o plano, a princípio, é colocar ele já em dezembro no mercado. Isso, a gente quer acabar toda a fase de gravação e mixagem. Falta bastante coisa ainda, mas tipo no mês 10, para mandar para a fábrica, a gente quer ter o disquinho na mão em dezembro. Formato físico sempre. Né? Importante. Sim, 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 sim. E, Spades, a gente tinha conversado, cara, lá em 2020, cara, não me lembro agora. Quando é que a gente conversou e trocou uma ideia, ou se foi ali pelo WhatsApp também, já nem lembro. Mas a gente falou, né, como eu comentei agora aqui, que também tu tinha uma ideia de daqui a pouco, né, lançar digamos assim, uma continuação, um The Hardcore 50s Number 2, digamos assim, mas não com música dos anos 50, mas nesse lance mais do glam e do punk dos anos 70 ali, porque eu sei que tu também é um grande fã de punk rock, né? Com certeza. É uma ideia de fazer, apanhar essas músicas aí talvez alguma coisa dos anos 60 ali, protopunk, anos 70, tipo Stooges, Mark Bolan, pegar alguma coisa de Beatles também. É uma ideia, né? Quem sabe um dia. Sim. E Massa, massa. colocar a nossa cara assim como fizemos naquele disco, né? O The Hardcore Fit, naquela pegada. Uhum. Certo. Pedro, voltando agora ao momento mais atual, né? Tivemos a volta aos palcos, né? 2 shows já que foram feitos. Tu falasse ali o primeiro, aquele lá no Divina Comédia, junto com a Sin Avenue, e agora no último final de semana, né? Também com a Sin Avenue e com o Educar, né? Como, digamos assim, o headliner do show, o Educar, que é uma figuraça, né, cara? O Educar teve aqui também, a gente já fez uma live com ele, é uma figura que, cara, sensacional, assim. O Educar é um cara, ao mesmo tempo que ele é imprevisível, ele é um cara de um coração gigantesco, né, para conversar com o cara, assim, para trocar uma ideia, não tem nada de estrela, a gente pode dizer assim, no Educar. Queria que tu falasse dessa volta aos palcos, cara, porque o artista, o músico, principalmente o cara do underground, ele, por mais que tu dissesse ali, é legal gravar, é importante gravar, mas, cara, tá em cima do palco, tocar é aquilo que move, né? Como é que foi essa volta aos palcos, Spades? Desde quando tu tava sem tocar, né, sem estar nos palcos, e como é que foi essa volta? Sérgio Omar, sem apresentações, sem shows mesmo, cara, já faziam 7 anos. Desde que a Savana acabou em 2016, quase 8 anos sem shows. Aí É tempo? a Savana desfez, daí começamos a preparar o primeiro disco e eu não estava muito afim de fazer show. Na época a gente fez muitos shows que, tipo, vamos chamar de indiada, sabe? Show que tipo show que não vale a Uhum. pena. E aí o cara fica
meio com receio de fazer, vamos só gravar agora, vamos gravar. A gente gravou o primeiro, gravamos o segundo, o terceiro, mas chegou um momento, eu acho que tá na hora de voltar a fazer show, sentir falta do contato com as pessoas, chegar num local, tu encontrar pessoas que querem ouvir o teu som, que são interessadas, né, em curtir, que acompanham os álbuns, acompanham a gente desde a Savana também, o pessoal pede, toca, por que não toca aquela música? O cara sente falta de ser o contato com as pessoas, o interesse de ver isso reproduzido ao vivo, né? E aí a gente conseguiu o baterista, acho que chegou a hora de voltar aos palcos, fazer shows, botar em prática essas músicas aí, e a gente conseguiu o baterista, nosso amigo Pete, né? Aí ele completou o time, começamos a ensaiar, e o primeiro show foi no Divina Comédia, foi com a Guepardo e com a The Frostbitten. Esse show, o primeiro show foi com a Guepardo e The Frostbitten, e foi bem interessante. A Guepardo de heavy metal, né, a gente de glam, e a Frostbitten de black metal, 3 estilos numa noite. E aí, bem diferente. Depois, na sequência, esse show com a Sim Evenui, a banda do Christian, que foi muito legal tocar com eles de novo, com o Christian. Fazia, acho que 10 anos que eu não tocava com ele, assim, eu com minha banda e ele com a banda dele, né? E o Educar é uma figura, né? Uma figura para nós ali, para mim, para toda a banda. Foi uma honra dividir o palco com ele. Eu já conheci o Educar de décadas, né? Até, a princípio, conhecia mais de vista, de dar um oi, conversar rápido. Mas agora a gente teve a oportunidade de conversar mais e foi muito legal. Bacana, cara. O Lucas, ele falou aqui que o nome da banda dele é Dirt Rocks. Tá gravando um álbum e ele disse que quando ficar pronto vai mandar uma cópia para ti dar uma avaliada, uma curtida no som da banda dele. E além disso, ele também disse que tem um detalhe importante, cara, nas tuas letras e nos trabalhos aqui, é que tu destaca muito Porto Alegre, né? Tanto é que realmente no primeiro álbum a gente tem PA After Midnight, né, cara? E no Rocks aqui a gente tem Sunrise in Poa, né? Porto Alegre sempre fazendo parte ali das letras. Sim. Valorizando o lugar que a gente vive, né, cara? E que é a nossa vivência, né? A gente mora aqui, a gente viveu tanta coisa aqui e vive ainda, né? E a gente gosta da cidade aqui. A gente gosta do nosso estado. Tem que valorizar a nossa vivência aqui, né? Sim. E é o que retrata isso aí. Spade, são quantos anos de carreira, cara? Cara, que eu comecei a tocar mesmo, comecei a tocar a bateria, né? Em 1990. 89 tinha vontade, em 90 comecei a tocar. Aí surgiu a primeira banda de punk rock. Depois vieram bandas de thrash, de thrash metal, até death metal, mas eu sempre tinha aquela vontade de fazer uma banda, eu tenho que ter uma banda no estilo do Motley Crue antigo, LA Guns, essas bandas, eu tenho que fazer isso um dia. Era o que eu sentia vontade. Daí, em 95, 96 surgiu a Savana, né? E aí eu realizei essa grande vontade de fazer uma banda assim como aquelas dos discos que eu tinha em casa, que eu pegava, via, um dia eu quero fazer algo nesse estilo. E a Savana me realizou esse desejo. E, cara, como é que tu vê de lá para cá? Porque, assim, a gente sabe que o underground, ele se mantém, né, cara, apesar a gente pode falar assim, pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque tu vivencia isso, tu vivenciou e vivencia isso, né, nos shows. Ele se mantém com aquele público, assim, que apesar de não ser numeroso, né, ele é bastante fiel. A gente pode dizer que o underground tem um público fiel, é aquele público que comparece, que vai no show, que compra camiseta, que compra o CD e tal, diferente daquele público mais do mainstream, assim, que é aqueles caras que às vezes nem vão pelo show, não vão pela banda, eles vão pela balada, pelo que vai acontecer lá. Como é que tu vê, cara, esse desenvolvimento dessas, digamos, se é que a gente pode chamar de cena aí, vamos falar da época da Savana, então, que foi ali quando começasse a fazer o hard rock, até os dias de hoje. Cara, como é que tá esse público? Ele cresceu junto, assim? Ele envelheceu junto com a banda? Ou ele acaba se renovando?
cara, ao longo de décadas, tem pessoas que, assim como eu, a gente foi se mantendo e, tipo, tocando, mantendo a chama, né? Muitas pessoas tu não enxerga mais, mas ainda tem aquelas pessoas lá dos anos 90 que a gente encontra quando a gente faz algum show, e é sempre um prazer, principalmente no Divina Comédia, como fazia muito tempo que eu não tocava, né? Fazia uns 7 anos, eu encontrei pessoas que eu não via há mais de 10 anos lá, e pessoas, inclusive lá da década de 90, no começo, que acompanharam os primeiros shows da Savana, e junto deles uma geração nova também, uma gurizada mais nova que se interessa, que começa a curtir o estilo, né? E eu fico muito feliz, né? E, além de ter o público mais antigo, ainda tem pessoas novas que se interessam por esse tipo de som, por esse tipo de música. Muito legal. Um encontro de gerações ali. Porque esse é um fenômeno, cara, que a renovação do público, eu vejo assim, indo nos shows, conforme eu consigo ir, a gente percebe uma renovação que ela sempre acontece, principalmente no punk, né? A gurizada do punk rock, assim, sempre que tu vai num show de punk, cara, pode ser, se tu olhar para trás em 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje, sempre tem uma gurizada. Sempre tem. Tem aquele cara mais velho ali que continua curtindo o som, mas a gurizada vai. A gurizada começa a crescer na música com o punk rock. Né, cara, eu brinco, eu digo assim, que todo mundo fala dos Beatles, os meus Beatles foram Ramones. Né, cara, então, assim, eu escuto Ramones até hoje, cara. Eu vou nos shows, quando tem dos caras aqui que sobraram, tipo, ano passado do Mark e do Hit, né, que tiveram aqui tocando, cara, eu vou porque, cara, mantém a chama acesa e a gente vê uma gurizada que não era nem nascida quando esses caras tocavam, né, quando o Ramones acabou em 96 ali, 94, 96, esses caras não eram nem nascidos e estão indo nos shows, assim. Isso a gente já não vê tanto no heavy metal, cara, apesar de ter uma gurizada também, no metal em si, a gente vê que a galera envelheceu, assim. E no hard rock, por incrível que pareça, eu também percebo que tá tendo uma renovação. É um fenômeno assim que o hard foi muito forte ali do meados dos 80 até o início dos 90 ali, né? Sim. Uma cena muito forte se criou. Depois ela acabou meio que sendo sufocada pelas modas, eu não digo só pelo grunge ali, mas pela MTV em si, pelas rádios, ela acabou sendo sufocada. A mesma rádio e a mesma MTV que, de certa forma, deu uma alavancada no hard, né? Ela acabou também sucumbindo ao mercado, o mercado já não queria mais aquilo, então ela meio que largou o hard meio de mão e as bandas foram jogadas para o underground. E hoje em dia, a gente vê as bandas meio que tentando retornar. Algumas grandes, assim, fazendo shows maiores, mas outras se mantendo. Tem muita banda que acaba tocando aí, a gente acaba procurando pelo YouTube, a gente vê muita banda menor de hard que segue tocando, né, cara? E a gente vê até mesmo pelo YouTube, muitas vezes, uma gurizada também que não viveu aqueles anos 80 ali, que não viveu aquele boom do hard rock. Isso, como tu disseste, que tu percebe isso também, assim, nos shows, uma gurizada bem mais nova. Sérgio Omar, percebo sim, sempre tem uma geração mais nova. Eu acredito que muitos desses jovens aí, os pais deles ouviam o disco lá, ouviam o CD, e ele lá com sua bebezinho foi impregnando na cabeça dele aquilo, foi se influenciando. Então, acredito que é isso que acontece. Até na época da Savana, tem uma gurizada que vem dizer, na época que tu lançou os primeiros trabalhos, eu nem era nascido ainda, e eles curtem. É muito legal isso aí. Muito legal ver que o som vai atravessando décadas, gerações, né? E agradando novos adeptos, digamos assim, para não morrer a coisa só nos velhos, né? Eu acredito que seja isso. A arte é eterna, né, cara? E eu até brinco com uns amigos meus aí, que quando fala de Ramones, né? Diz assim, porque o rock tá acabando, o rock vai acabar. Eu disse, cara, enquanto existir possibilidade de um moleque ouvir Ramones, o rock nunca vai morrer. Porque esse moleque vai seguir ouvindo, ele vai passar para alguém, né? Enquanto alguém tiver um quartinho lá, aquele moleque meio deixado de lado no colégio lá, que pelo menos na nossa época era assim, né? Sempre tinha aquele cara mais quieto, que não se turmava e tal, mas o cara tava na dele lá, ouvindo um Ramones em casa e tal. E aí começa, né? Digamos assim, é aquela porta de entrada para muita gente.
E eu acho que isso acaba se mantendo com o passar do tempo. Com certeza, cara. E se tu pegar o rock and roll dos anos 50, o Elvis Presley até hoje é grande. Os Beatles, os Stones, depois o Led Zeppelin, o Kiss, depois nos anos 80 o hard rock, e isso não vai acabar nunca, vai se tornando cada vez mais clássico, que nem o blues, o jazz, é uma coisa que não vai acabar nunca, não tem, é de geração para geração. Tipo eu, nos anos 70 ali, quando era bebê, com 3, 4 anos, meus filhos ouviam Black Sabbath, Pink Floyd, Supertramp, e aí eu cresci com aquela influência, e é a mesma coisa que acontece com essa gurizada que chega nos shows aí, provavelmente os pais deles ouviam e eles, ou algum vizinho, ou um parente, um amigo, é o que acontece, e assim vai se mantendo, né, a renovação. Sim, sim, sim. A gente já falou aí, né, tu comentasse do provável, do novo álbum, que provavelmente sai até dezembro, né, mas eu te pergunto agora, assim, o que que a gente tem no futuro próximo, assim, Spades, ainda agora em 2024, o que que a gente tem? Tem mais shows aí agendados? O que que a gente espera aí do Spades para digamos, para esse restante de 2024? Temos um show confirmado no dia 6 de setembro, a gente vai tocar junto com a Lix Cage, é uma banda tributo ao The Cult, e com a Michael Mouse, vai ser ali no Bodecas Bar, na João Alfredo. E após esse aí já temos alguns shows a confirmar, o ano ainda faltam 4 meses, né, e a nossa expectativa é de tocar mais seguido mesmo, não só uma ou duas vezes por mês, tocar o máximo possível, participar de eventos, festivais, tocar em praças, escolas, qualquer lugar. Velório? Isso aí. Spence, até por falar em tocar, cara, ano que vem, Rebel Rock fazendo 10 anos, cara, eu até já tinha conversado contigo, pretendo, né, cara, se tudo der certo, se tudo correr bem, rolar aquilo que eu tô pretendendo, fazer um Rebel Rock Fest, né, cara, para comemorar os 10 anos do blog e juntamente do canal aqui. E, cara, muito me honraria se lá naquele festival eu pudesse contar com a presença do Spades e sua banda, cara. Falando aqui. Mas a gente já está confirmado quando acontecer isso aí. Confirmado, vai ser um prazer tocar nesse festival, nessa parada aí, certo? Que a gente está muito afim, vai ser um prazer e uma honra. Ainda mais que eu organizado em parte por ti, né? Vai ser muito legal. Obrigadão. André Spades, bem conhecido por Spades Vandal, queria te agradecer, Spades, por esse nosso bate-papo aí, cara, falar desses teus 3 trabalhos solo, Volta aos Palcos e um pouquinho da história aí, tanto da tua carreira quanto da Savana e do hard rock no Rio Grande do Sul, né, cara, que acabam se confundindo. Te agradecer pela disponibilidade, desejar saúde e sucesso que vem pela frente aí, né, cara, muitos shows, mais um próximo trabalho e dizer que aqui, cara, o Rebel Rock tá sempre de portas abertas para ti e dos teus trabalhos, cara. Muito obrigado. Boa, Sérgio Omar. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, um prazer. Agradeço as pessoas que estão acompanhando. E foi muito legal. Sempre bom conversar contigo. E até a próxima. Valeu. Beleza. Valeu, Spades. Valeu, Luciano, que está aí, cara. Eu chamei o Luciano antes, ele não conseguiu entrar. Brigadão, Luciano. Brigadão todo mundo que assistiu. E não se esqueçam, cara, apoiem as bandas daqui que fazem muito pelo nosso som, pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo nosso rock and roll. Grande abraço a todos, boa noite a quem assistiu aí. Abraço, Spades. Um abração, Sérgio. Valeu.